Salmos 46, por gentileza, salmos demasiadamente conhecidos, mas é um texto que Deus tem queimado em meu coração e eu quero transmitir à amada igreja nesta noite. Salmos 46. Aleluia! Deus céu, glória! Salmos 46, quantos já acharam, diga glória a Deus. Glória a Deus! O texto bíblico diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse retorno está maravilhoso. Deus abençoe. Glória a Jesus. Queridos, eu amo por demais o livro de Salmos, porque o livro de Salmos nós encontramos canções que foram inspiradas pelo Espírito Santo, homens de Deus que receberam inspiração dos céus para enaltecer o nome daquele que é digno de receber toda a adoração. Dentro dos 150 salmos que nós temos inseridos dentro da Bíblia Sagrada, nós encontramos pelo menos 73 salmos que foram atribuídos como autor o rei Davi. Nós temos também Salomão, filho de Davi, que escreve 2 salmos. Asaf, o líder do coral de Davi e Salomão, teve a oportunidade de diversejar 12 salmos. Os filhos de Corá, 11 salmos. Jedutum, que também é conhecido dentro do contexto bíblico como Etan, a ele é atribuído os Salmos 89. O livro de Salmos é tão importante que até Moisés, o legislador de Israel, deixou como sua autoria os Salmos de número 89, ou melhor, os Salmos de número 90. É um tanto quanto interessante porque nós encontramos salmos inspiradores. Quem é que nunca se reportou aos Salmos 91? Quem é que não tem ou já entrou dentro de uma casa, onde nesta casa tem a Bíblia aberta nos Salmos 91, dito ou escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você perguntar a uma criança assídua à escola bíblica dominical, essa criança não vai ter nenhuma dificuldade em lhe informar o que está escrito nos Salmos 23. O Senhor é o meu, nada me faltará. Deus santo, Salmos são composições que trazem alegria, gozo e ânimo ao nosso coração. O livro de Salmos pode ser dividido em 5 partes. Quantas partes? A primeira parte do livro de Salmos é dividido dos Salmos 1 até os Salmos 41, e todos eles escritos por Davi. O segundo grupo de Salmos é dos Salmos 42 aos Salmos 71, e aqui estão presentes diversos autores, como os filhos de Corá, também composições de Asaf, e há quem diga também que Salomão entra dentro desse segundo contexto. O terceiro grupo vai do Salmo 72 aos Salmos 89. Dos Salmos 90 ao Salmo 106, nós temos o quarto grupo de livros, e do Salmo 106 ao Salmo 150, o terceiro grupo de livros dos Salmos. Ora, eu acho inspirador falar dos Salmos 46, aleluia, porque o Salmos 46 ele foi escrito para ser entoado em um período de guerra. Deus santo. O Salmos 46 ele foi escrito para ser entoado em um período de guerra. E talvez eu esteja pregando aqui para pessoas que literalmente estão enfrentando algum tipo de guerra espiritual. Porque a vida cristã é assim. Nós estamos aqui adorando, exaltando, nosso coração se alegra.
Mas nós estamos em uma guerra espiritual. Essa guerra está sendo travada. Não pense você que o diabo está feliz em ver você aqui, entregando a tua melhor adoração, atribuindo ao Senhor o teu melhor louvor. Satanás está travando guerra contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Mas cada glória a Deus misturado com aleluia que você dá, é um demônio que cai por terra. Cada glória a Deus e aleluia que você atribui àquele que é digno, é uma vitória que o Eterno te entrega. Então por isso, eu alegro meu coração, pastor Adriano, que eu cheguei nessa casa de oração e eu sei que aqui eu estou pregando para um povo pentecostal. Um povo que vai subir no fogo do Espírito Santo. E eu não vi nenhuma placa aqui dizendo é proibido da glória a Deus e aleluia. Não, pelo contrário. Quanto mais você adora, é mais glória do Eterno que desce no nosso meio. Quanto mais glória a Deus e aleluia você dá, é mais vitória que o céu te entrega nesta noite. Então todos nós enfrentamos guerras espirituais. E o Salmos 46, ele foi escrito justamente para isso, para ser entoado em momento de guerra. Agora o que me chama a atenção é a inspiração que o salmista recebe para escrever o Salmos 46. O salmista, presbítero Jonas, ele começa dizendo: Deus é. Deus é. E aqui eu já recebi inspiração para começar a pregar, pastor Miguel. Deus é. É isso que o salmista está dizendo. E quando o salmista diz que Deus é, o salmista está dizendo que Ele é em ponto final. Não existe outro Deus além do nosso Deus, porque Deus é. Aleluia. Nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum pensador pode decifrar a grandeza desse Deus que é. Ele não é Deus com D minúsculo, mas Ele é o único Deus com D maiúsculo, porque Ele é exclusivo. Deus é. Quando nós falamos que Deus é, nós estamos falando da existência de alguma coisa, do surgimento de algo, ou da existência de algo. E partindo desse pressuposto, nós estamos entendendo que nós estamos aqui porque nós fomos criados, gerados por alguém. Por exemplo, eu só existo porque o meu pai existe. Aleluia. A minha mãe existe. O meu avô existe. Nós entendemos que nós só estamos aqui porque nós fomos criados e fomos gerados. Se nós formos buscar na nossa árvore genealógica, você vai entender que você só existe porque os seus antepassados existiram. Ou seja, você vem de uma criação. Então, partindo desse pressuposto, nós entendemos que nós fomos criados. Alguém te fez. Alguém fez com que você existisse. Os anjos só existem porque eles foram criados. Os querubins da mesma forma. Os serafins. Os demônios só existem porque foram criados. Os animais, as plantas, os vegetais, a terra, o sol, a lua, as estrelas só existem porque alguém os criou. Deus. Aleluia. Agora eu te pergunto: e Deus? Deus santo, aleluia. Quem criou Deus? Alguns teólogos chegam a afirmar que Deus não existe. E deixa eu te explicar, porque isso pode dar um nó na sua cabeça. Pregador, por que é que Deus não existe? Porque Deus é. Louvado seja o Senhor. Porque Deus é. Aleluia. O profeta Isaías diz que ele é conhecido como o Pai da eternidade. De geração em geração, Ele é.
Isaías 43:13. Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia. Você sabe o quão profundo é isso? Deus santo, aleluia. O Eterno está dizendo: ainda antes de haver sol, ainda antes de haver lua, ainda antes de existir estrelas, ainda antes de existir universo, ainda antes de existir qualquer tipo de criação, o Senhor está dizendo: eu sou Deus. Você está sentindo a presença do Deus que é? Ele é. Deus é, Deus é, Deus é, Deus é. Deus é. Ainda antes, diz Isaías, que houvesse dia, eu sou o Senhor. E não há ninguém que possa fazer escapar de minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Assim diz o Senhor para você que entrou aqui nessa noite: operando eu nessa causa, quem me impedirá? Operando eu nesse projeto, quem me impedirá? Operando eu na tua família, quem me impedirá? Operando eu na tua saúde, quem me impedirá? Operando eu no teu ministério, quem veio para adorar o Deus que é nessa noite? Deus é. Você sabe por que tu está de pé? Porque Deus é. A primeira coisa que se renovou sobre a tua vida quando você abriu o teu olho nessa manhã é um presente, a misericórdia do Deus que é sobre a tua vida. Então assim diz o Senhor para alguém aqui: está preocupado por quê? Foi louvado aqui pelas irmãs do Ciclo de Oração. Os céus estão te sustentando, meu irmão. A tua força não vem da terra, a tua força vem do céu. Oh glória! E eu sinto a presença do Deus poderoso aqui. Deus está dizendo: está ansioso por quê? Está preocupado por quê? Aleluia! Não se desconectou ainda porque da terra. Deus está dizendo: eu sou Deus que entro nessa causa, entro nesse problema, entro nessa luta, entro nessa adversidade. Eu sou Deus que faço o impossível acontecer, porque eu sou o Senhor. Enaia séria manda calabaia. Ela vai a súbita, amando que ele baraça. E é forte, pai. E aí, irmão, tentar entender a grandeza desse Deus dá um nó na nossa cabeça. Porque por mais, pastor Virgínia, por mais, pastor Adeu, os abnegados servos de Deus, pastores que eu tenho estima, que tem muita mais maturidade que eu, por mais que nós possamos entender, tentar entender Deus, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus ainda é muito superficial e raso diante daquilo que Deus é. A glória ela abaixo e decalamando que ele vai. Anúpia Sé. Ei, ai, onderácia. Ela vai. É por isso que Moisés escreve no Salmos 90, verso 2: antes que os montes nascessem, ou antes que ele formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade ele é Deus. João capítulo 1 versículo 3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Toda a existência, toda a criação está baseada nele. Aí você vem para um culto como esse, de louvor e adoração. Aí você precisa entender que você veio adorar um Deus que é, com todo respeito. Aí você veio adorar um Deus com, desculpe a redundância, com D maiúsculo. Ele não está mais pendurado em madeiro, não. A morte pensou que iria manter ele ali.
colocaram ele naquela tumba fria, rolaram aquela pedra sobre a sepultura dele. Passou a sexta, o sábado, mas quando foi no domingo de manhã, o Deus que Ele ressuscitou e está vivo aqui no nosso meio. O Deus que Ele não precisa ser carregado no meio de uma procissão. Ele não tem nenhum tipo de limitação quando Ele quer operar. Ele tem mão e as mãos deles estão estendidas para esse lugar. Ele tem olhos e os olhos deles são como chama de fogo. Os pés dele é semelhante latão reluzente. E a face dele é como o sol quando está brilhando na sua força maior. Então é impossível, irmão, você chegar num ambiente como esse e não sentir a presença de um Deus tão maravilhoso como esse nosso Deus. Levanta essa mão para o céu. Porque enquanto você está com a mão levantada, adorando, exaltando e se entregando na totalidade, o Deus que Ele está visitando a tua vida espiritual agora. Ele te abastece. O diabo até achou, pastor Adriano, vou frustrar, vou parar, vou desanimar, vou colocar sobre o coração desânimo. Mas o Deus que chegou primeiro. Ele diz: eu renovo a tua força nessa noite. Eu renovo, eu renovo, eu renovo. Não tem dinheiro que pague essa presença desse Deus poderoso no nosso meio, irmão. Você conhece a grandeza do Deus que você vem servir? Deus que é, Deus é o salmista que está dizendo. Olha que Isaías diz, isso aqui é maravilhoso, irmão. Só para você tentar analisar a amplitude desse Deus. Isaías 40, versículo 22 e versículo 23. Isaías diz assim: o Deus que nós estamos servindo, o Deus que Ele é tão grande, tão grande. Isaías diz assim: Ele é aquele que está sentado sobre o círculo da terra. Isaías, e aí? Isaías diz assim: e os moradores da terra são como gafanhotos diante dele. Ele é aquele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, e reduz a nada os príncipes e torna os juízes como coisas vãs diante dele. Dá para entender a grandeza do Deus que é. Aí, entre muitos atributos, pastor Adriano, que esse Deus tem, meus abnegados companheiros de ministério, nós conhecemos três com muito mais propriedade. Quando nós falamos do Deus que é, nós logo nos reportamos: Ele é o Deus onipotente, Ele pode todas as coisas, o Deus onipresente, é o Deus que tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto você está aqui levantando a tua mão, dando glória e aleluia, Ele tem o poder de estar lá visitando a tua casa, a tua família, dando livramento. Ele tem esse poder. E quando nós falamos do Deus onisciente, nós estamos falando de um Deus poderoso que é. E se tratando da sua onisciência, Ele conhece passado, presente e futuro. Quer ver? Isaías escreve assim, Isaías 46, versículo 9 ao 11. O Eterno diz assim: lembrai-vos das coisas passadas. Desde a antiguidade eu sou o Senhor Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías, o que é que esse Deus faz? Ele é o Deus que anuncia o fim desde o seu início. E desde a antiguidade Ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. Sabe o que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo mais ou menos assim: o Deus que é,
Ele não precisa começar algo para finalizar. Ele é tão poderoso que na sua onisciência Ele tem o poder de finalizar algo mesmo antes de ter começado. Então tem pessoa que talvez entrou aqui e talvez os problemas, as lutas, as guerras espirituais está fazendo você ficar travado. Você está meio apreensivo, mas o Deus Todo-Poderoso está dizendo: fica tranquilo, porque até no seu amanhã eu já estou lá trabalhando em teu favor. Enquanto você está dando glória aqui misturado com aleluia, eu estou resolvendo o problema, eu estou abrindo porta onde não tem parede, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quem está sentindo a presença desse Deus, pelo amor de Deus, meu irmão, solta esse braço de glória, mistura ele com aleluia. Então não tem como, irmão, estar num ambiente tão profético como esse e não sentir a presença do Deus que é. Deus é aquele que entra na peleja. Deus é aquele que dissipa os teus inimigos. É por isso que Moisés, Êxodo 33:15, Moisés, quando Deus disse assim: Moisés, a minha presença não vai mais contigo, não vai mais no meio desse povo. Aquilo embaraçou a mente de Moisés. Por quê? Porque Moisés sabia o quão essencial era ter a presença do Deus que é, juntamente com o povo. Como é que é? O senhor não vai mais? O senhor lembra? Quando o senhor me chamou lá no Monte Horebe, se manifestou para mim no meio da sarça. O senhor disse que iria tirar aquele povo do Egito com um braço forte e mão estendida. E aí, quando eu perguntei ao Senhor: Senhor, quando o povo do Egito me perguntar quem me enviou até eles, o que é que eu digo? O que é que eu vou dizer para eles, Senhor? Moisés, diga apenas que o eu sou me enviou até vós, e eu sou o que sou, e ponto final. Moisés, então, Senhor, se lembra, se a tua presença não for conosco, a presença do Deus que é, a presença do Deus que é o eu sou, que no hebraico traduzido é Jeová, o Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça dar um passo sequer nesse deserto. Por quê? Porque a tua presença, Senhor, que nos sustenta, é a tua presença que nos levanta, é a tua presença que nos mantém de pé, Senhor. Senhor, aleluia, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, então a minha presença vai no meio desse povo para fazer vocês descansar. Diga para esse povo que se eles estiverem com fome, eu sou o alimento, Moisés. Se eles estiverem com sede, eu sou a água que sacia a sede deles. Se eles estiverem enfermos, eu sou a cura, Moisés. Se eles estiverem cansados, eu sou o renovo. Se eles estiverem fatigados, eu sou o Deus que fortaleço, porque eu sou o que sou, e além de mim não há outro. Moisés, eu sou Deus. Para você adorar a Ele, Isaías, no capítulo 40, ele diz assim, sobre o Deus que é: o que, Isaías, não sabes? Não ouvistes? O que, Isaías? Que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa e nem se fatiga.
e não há esquadrinhação no seu entendimento. O Isaías, quem ele é? Ele é aquele que dá força ao cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem inimigo. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão. Mas e ali, Isaías? Isaías escreve assim: mas os que esperam no Senhor. Será que tem alguém esperando no eterno aqui nessa noite? Pregador, estou esperando uma vitória, um milagre, uma cura, uma bênção, uma porta. Eu estou esperando um renovo, mas os que esperam no Senhor, diz Isaías, mas os que esperam, só quem espera no Senhor, joga essa mão para cima. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tem renovo do eterno aqui nessa noite, meu pastor. Ela manda calabaia. Recebe renovo, recebe renovo, recebe renovo. Ela vai a céu. Recebe renovo. É o diabo nessa guerra espiritual tentando esfriar a tua fé, mas o eterno dizendo: eu te renovo. É o diabo tentando fazer você chutar o balde, chegar no pastor e dizer: pastor, não quero mais. Mas aí o eterno te traz para um culto desse para te dizer: eu sou o Deus que renova as suas forças, te seguro pela tua mão direita e te sustento com a destra da minha justiça. Recebe renovo. Eu não sei qual é o nível, eu não sei qual é o processo que você está vivenciando dentro dessa luta espiritual, mas o Deus que é me trouxe aqui, trouxe esse jovem pregador lá da cidade de Cruzeiro para te dizer: aquieta o teu coração, porque se tratando de peleja, se tratando de guerra, eu nunca perdi uma guerra sequer, diz o Senhor. Quando Deus diz assim: eu vou descer nesse processo, porque eu sou Deus, Ele não desce para perder, e muito menos para empatar. Quem empata é Anderson Silva no UFC. Quando Deus diz assim: eu vou descer, Ele diz assim: eu desço é para definir resultado. E o resultado nessa noite é vitória, 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 vitória. Só os vitoriosos, pastor Virgílio, só os vitoriosos, pastor André. Tem vitória porque o Deus que está descendo aqui nessa noite. Enaia subicandarabaia. Então tira essa tristeza do teu coração. Aquieta a tua alma, serva de Deus. Meu Deus. Não está dormindo por quê? O Eterno está te dizendo: não sabe que eu sou o Senhor que estou no controle? Não entendes que eu sou Deus que não perco a direção? Aleluia. Descansa. Aquieta a tua alma. Porque se tratando de vitória no meio da guerra, eu sou o Senhor que entro contigo nesta peleja e faço o meu nome ser glorificado. Você quer ver? Para nós finalizarmos adorando e exaltando aquele que é digno, o salmista está dizendo: Deus, me ajuda, Deus, Deus, para o inferno escutar, Deus, sobre Resende, Deus, sobre a tua casa, Deus, sobre a tua empresa, Deus, sobre a tua família, Deus. É esse Deus que está no nosso meio nessa noite. Pode adorar, pode adorar.
Deixa eu te dizer uma coisa. No meio dessa guerra espiritual que você está travando, entenda. Por mais que esteja difícil, por mais que a batalha esteja arrancando lágrimas, por mais que você esteja ferido, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Os seus e os meus sentimentos, às vezes bate sentimento de frustração, de desânimo. Bate ou não bate? Eu não estou pregando para super-homem nem para super-mulher aqui não, irmãos. Todos nós temos as nossas limitações. Às vezes, presbítero Jonas, o medo bate, a insegurança, a sensação de impotência. Às vezes parece que não tem saída. Mas pastor Vigiliel, assim diz o Senhor para essa igreja nessa noite: os nossos sentimentos jamais vão invalidar quem Ele é. Oh glória! Você pode sentir medo, mas Ele continua sendo Deus. Você pode estar inseguro, mas Ele diz: eu continuo sendo Deus. Você pode estar dizendo: epa, chega lá, mano, a glória de Deus está nessa casa. Está do teu lado, pega na mão dele, pega. Ele manda calabaia. Você pode até estar com medo, mas eu estou dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu entro, eu faço, eu desfaço, eu levanto, eu abato. Eu sou Deus que exalto. Eu sou teu coração, descanse a tua alma. Deus é. Tem um som na palma da tua mão, tem, passa para o teu irmão, agora vai, isso. Iramanda calabarraias. Deus, aonde houver nessa noite um crente que entrou aqui disposto a ser renovado pela presença do teu Espírito Santo, enche, sem limitação, enche, no meio das irmãs do círculo de oração agora, desce a novo, no meio desses jovens, ó Deus, enche, o diabo ganha mais uma, a presença do Deus que é. Visita, enche, meu pastor, ele enche. Nos ensina a termos sensibilidade para reconhecermos o quão pequeno nós somos, tão insignificante o Senhor somos diante da tua grandeza. Retira do nosso coração todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Afasta, Senhor, e que nós possamos, ó Pai querido, carregar a presença do Deus que é verdadeiramente na nossa vida. E que por onde você passar, eu profetizo a presença desse Deus poderoso. Ela vai contigo. O salmista diz, pastor Eliano, Deus é. O que ele é, salmista? O salmista escreve: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na angústia, pelo que nós não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda
se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas flujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí o salmista diz: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas todavia quando ele levantou a sua voz, toda a terra se derreteu. O salmista diz: o Senhor dos exércitos, eu vou repetir para você adorar, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio e fortaleza. Vinde e contemplai as obras e as desolações que o Senhor tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra. O Senhor diz: eu faço cessar a guerra. Eu vou repetir para você que andou aqui travando guerra. O Senhor diz: eu sou o Senhor que faço cessar a guerra até o fim da terra. E o que é que ele faz? Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele dá ordem e queima os carros do fogo. E assim diz o Deus que é: aquietai-vos e saber que eu sou o Deus. Eu gostei dessa mão levantada para nós finalizarmos. Abalando o inferno, levanta, levanta, fica de pé. Posso, pastor Elias, levanta, fica de pé. O Senhor está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Manda calabaia. O que é esse problema diante do Deus que está te dizendo: aquieta teu coração e saiba que eu sou o Senhor? O que é? O que é esse diagnóstico que o médico deu diante do Deus que está dizendo: eu sou Deus? O que é essa porta fechada diante do Deus que está dizendo: aquieta e saiba que eu sou Deus? Ele é. Ele é. Ele é. Serei exaltado entre as nações, diz o Senhor. Aleluia. Serei exaltado sobre a terra. Aí o salmista finaliza dizendo: Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Saia daqui transportando essa palavra em teu coração. Deus é.